pessoal, boa tarde, tudo bem galera do CFA? Olha só pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do método de start no salvamento aquático, uma questão muito importante, onde trabalha a classificação das vítimas para saber como a gente deve proceder diante de uma situação onde envolve um tipo de acidente, incidente voltado para a área do meio líquido, onde envolve múltiplas vítimas, ou pelo menos duas vítimas de estado diferente, e é muito importante que a gente saiba como proceder diante de uma situação complicada como essa, tranquilo? Então vamos entender na prática como funciona a questão do método de start aquático, ou seja, o método de start ainda no meio líquido, ou seja, na questão do salvamento aquático, tranquilo? Vamos entender basicamente esse método de start. Ele é composto por 5 etapas, pode-se dizer assim, 4 quer dizer, 4 classificações, onde eu vou ter algumas prioridades de extrema importância. No caso eu vou ter 3 prioridades de suma importância no caso, onde eu vou ter as considerações. Prioridade número 1, eu vou considerar a bandeirinha vermelha, tá? Prioridade número 2, bandeirinha amarela, e prioridade número 3, a bandeirinha verde, tá? Numa situação comum, eu posso chamar de método de start, onde eu vou chamar de lonas vermelha, amarela, verde, marrom ou preta, tranquilo? Na questão do salvamento aquático, eu posso estar chamando também de lona, como também de bandeirinha, tranquilo? Para poder diferenciar, para que os senhores consigam entender com mais facilidade, beleza? Então vamos lá. Aquela vítima, né, que eu classifiquei como bandeirinha verde, é uma vítima que ainda não está se afogando, tá? É uma vítima que ela está em área de risco, né, potencial de risco, porém essa vítima não consegue entender, não consegue enxergar o grau de risco que ela se encontra, ou seja, ela está numa situação eminente de facilidade de se afogar. Pessoal, vou tirar aqui a máscara aqui para poder facilitar, tranquilo? Para os senhores entenderem melhor. Então vamos lá. A vítima que se encontra, né, na situação verde, ela é a prioridade número 3, tá? Não está se afogando ainda, mas está numa situação de risco sim. E às vezes quando o guarda-vida faz o contato, no caso faz uma abordagem verbal, verbalizando para tentar evitar esse possível acidente ou incidente que pode acontecer, que ele já tem a visão que pode acontecer, essa pessoa às vezes acaba ignorando a abordagem do guarda-vida, porque não consegue identificar essa vítima, essa possível vítima, esse banhista ainda não consegue identificar, reconhecer o potencial de risco que ela está passando, tranquilo? E se essa vítima, se essa pessoa, esse banhista não obedecer a prevenção que o guarda-vida fez, ou seja, a abordagem verbal que ele fez, ela pode sim se potenciar, possivelmente entrar na segunda prioridade, que no caso é uma vítima, no caso, que perdeu o controle, está um pouco agitada, não muito, mas já perdeu o controle da situação e já pode estar em grau de afogamento, do grau 1 até o grau 4, nessa possibilidade. Uma vítima não muito agitada, mas que já perdeu o controle da situação. E ela pode também rapidamente, 1 a 2 minutos, evoluir para uma prioridade de número 1, beleza? Ou seja, ela vai se encaixar na bandeirinha vermelha que eu falei para vocês. É uma vítima que já está em desespero na água, com sinais eminentes de submersão e está incapaz de flutuar ou ter o deslocamento no meio líquido, tranquilo? Então já é uma vítima muito agitada. Por mais que você tente conversar com ela, tente passar alguma informação rapidamente na hora do resgate, vai ser muito difícil, porque ela não vai conseguir te ouvir, te entender. Então é muito complicado. Então, a prioridade de número 1, que no caso é a vítima que está no estado vermelho, é uma vítima muito agitada, muito nervosa, uma situação complicada, perdeu total controle da situação, beleza? Então você tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de resgate. A última bandeirinha no caso é a preta, tá? A preta geralmente a pessoa não dá muita prioridade, por quê? Primeiro lugar, primeira prioridade, vítima vermelha. Segunda, vítima amarela. A vermelha porque está em alto desespero, situação bem crítica mesmo, tá? A amarela não tão crítico e a verde é aquela vítima mais tranquila, aquela vítima que ainda não está se afogando.
E já quando eu falo da preta, eu estou falando de uma vítima que eu não vou dar muita prioridade. Por quê? Porque ela praticamente ela já deve estar inconsciente e possivelmente ela pode estar numa PR ou numa PCR. Mas assim, entendam bem, se eu estivesse numa situação com múltiplas vítimas, eu teria que dar prioridade. Se eu tivesse só eu ou eu e um outro guarda-vida e tivéssemos múltiplas vítimas, nós teríamos que dar prioridade para as vítimas que teriam possibilidade, potencialmente, de viver, de sobreviver, chance de sobrevidas, tranquilo? E eliminar, pode-se dizer assim, deixar de lado um pouco a vítima que já está quase morta, pode-se dizer assim, que já não tem mais possibilidade, né? As possibilidades de sobreviver são menores. Então, o método de START serve justamente para isso, para que eu consiga classificar, né, como se fosse uma classificação de risco das vítimas, entender as vítimas que têm prioridades, entender as vítimas que têm mais sobre chance de vidas, no caso, e as vítimas que quase não têm chance. Então, nesse caso, eu tenho que dar prioridade para aquelas vítimas que têm, né, a maior facilidade de sobreviver. E aí eu vou classificando. Por exemplo, se eu tivesse uma vítima na bandeirinha verde, prioridade número 3, essa vítima que eu poderia deixar de lado, né, e atender as vítimas com maior prioridade, com maior sobre chance de vida, tranquilo? Se eu estivesse numa situação no meio líquido, estivesse eu e um guarda-vida, sendo que tinha 3 vítimas, uma vítima vermelha, uma amarela e uma verde. Como que eu faria? Nós só tínhamos eu e outro guarda-vida, cada um de nós tivesse um rescue tube e tivesse apenas 2 rescue tube para ofertar para 3 vítimas. O que eu poderia fazer? No primeiro momento, eu poderia ofertar esse rescue tube para a vítima vermelho, que é a prioridade número 1, dar o suporte, e para a vítima número 2. A vítima número 3 eu posso negociar com ela, eu posso fazer um outro resgate de uma outra forma, ela está mais tranquila. Apesar de tudo, ela pode ter perdido o controle da situação, mas ainda não ter aspirado líquido, não pode ter gerado um afogamento. Então isso vai facilitar o meu resgate, o meu salvamento, dependendo das condições, da situação em que se encontra no momento lá do afogamento. Tranquilo, pessoal? É algo muito complexo, mas eu quero que os senhores entendam a parte básica, tá bom? Para que a gente possa dar uma avançada no outro conteúdo. Então esse vídeo vai ficando por aqui e depois eu vou dar uma checada mais para os senhores com relação a outro tópico que faz parte também. Tranquilo? Beleza, pessoal? Boa tarde a todos.